E aí galera, tudo bem? A gente está com o iPhone 14 aqui, que a tela está quebrada. E esse caso em específico está quebrado justamente numa região em que o Face ID pode ser comprometido. Inclusive a gente fez os testes antes da abertura e ele não funciona o sensor de aproximação, ou seja, não apaga a tela quando ele se aproxima do rosto. Agora a gente vai remover os parafusos externos para poder fazer o aquecimento do aparelho e aí depois do aquecimento do aparelho fazer a abertura. Já soltei os parafusos, colocar ele para aquecer. Bom, essa aqui é uma adaptação. O ar entra por aqui, passa pelo iPhone e sai aqui. O secador de cabelo, ele vai aquecer no máximo uns 60, 70 graus. Não vai comprometer nem bateria, nem tela, nada do aparelho. E é interessante que não tem nenhum tipo de envolvimento de líquido, nada. E dessa forma ele já amolece a cola, o que facilita muito a abertura do aparelho. Vamos ver se ele já aqueceu o suficiente. Isso aí é a famosa prensa, né? Exatamente. Inclusive a gente teve que ajustar ela, vou botar em ângulo aqui, ó, para que ela possa fazer mais pressão e não permitir que o iPhone levante. Originalmente o iPhone escapava quando fazia o vácuo. Querendo ou não, toda a ferramenta tem que ser adaptada para melhor uso de cada técnico, né? Sim. Basicamente essa lâmina aqui eu só estou forçando um pouquinho a abertura para que ele já inicie a entrada de líquido aqui para ajudar a soltura da tampa traseira. Aqui, claro, não pode forçar porque é um vidro, né? Então ele não tem flexibilidade. Olha só, aqui em perfil nem dá pra ver a lâmina, cara. Olha só, aqui não tem lâmina, agora tem. Todos os iPhones 14 eles têm essa característica de abrir por trás? Os 14 sim, não 14 Pro ou Pro Max, né? Olha aqui, ó. Consegue ver que ali, ó, tem uma pequena abertura. Aqui do ladinho. É na tampa embaixo, Sim. tá? Agora aqui a gente já vai começar a entrar com um pouquinho. Aí a espátula já tá entrando. A ideia do plástico é justamente porque não vai machucar nenhum tipo de flex, nada, né? E ela consegue ir guiando o álcool. Aqui é um trabalho artístico, ó. Usa até pincel. Uma palheta, que aqui ele tem uma trava nesse ponto. A gente vai soltando a cola, a gente vai ter que forçar um pouquinho mais para soltar essa trava. Bom, nesse ponto agora eu vou aplicar um pouquinho de calor, vou baixar aqui a temperatura, aumentar um pouco o vento. Ó, 130 graus, mas também não é uma temperatura que queima a mão, consegue manter, tá bom? Só para ir trabalhando um pouquinho a cola. E aqui eu vou fazendo um movimento lateral, justamente para ir trabalhando a cola. Tá legal, agora é só pegar um pouquinho de álcool e botar nessa região aqui em cima. Aqui em cima, como tá as câmeras, tem que cuidar para não passar muito álcool. Agora eu vou remover daqui. Isso aí é que Lateral. nem tirar aqueles processadores da AMD. Tem que fazer um joguinho, senão... Isso, e aqui tem que ir indo com calma para não quebrar a tampa. Não forçar demais, né? Quase soltando. Pronto, abriu. Esse aqui é o iPhone 14 por dentro, tá? Essa parte aqui é o carregamento sem fio, tá? Aqui ele tem sensor, aqui tem também os ímãs, tá? Para fazer a parte do MagSafe. Né? Aqui tem um microfonezinho, aqui o módulo da câmera, aqui o módulo principal, aqui o módulo secundário. E aqui é extremamente sensível. Se tu tocar aqui, possivelmente vai manchar a câmera. Agora aqui a gente vai iniciar soltando os parafusos, tá? Primeiramente eu quero desconectar a bateria, tá? Primeiro passo, sempre que tu abrir qualquer dispositivo eletrônico, é remover a alimentação. Eu achava engraçado pra caramba os iPhones 10 que tinham uma bateria em L, né? Sim, o X, o XS realmente tinha bateria em L. Prontinho. Aqui a gente solta a tampa traseira. Como esse aparelho aqui é para troca de tela, agora a gente vai soltar o flex da tela e soltar a tela também, tá? Agora nesse ponto, seguinte, eu gosto de remover a câmera, justamente porque como ela é muito sensível. Esses daí são os módulos de câmera. Exatamente, tá? Remove daqui para ele não ficar exposto, encaixa na própria tampa traseira e aí ali ele fica protegido de qualquer sujeira ou poeira que poderia vir e grudar nele. Agora a gente vai ter que soltar a frente do aparelho para soltar essa tela, tá? Essa tela ela vai vir encaixada aqui. Então o flex está aqui, ó. Só que o flex é encaixado por cima. Volta,
para fazer aquecimento dele de É a novo. última tecnologia, cara. Nem a China tem. Vai patentear, tem que patentear isso aí. Talvez a gente não consiga perceber aqui, ó. Mas esse parafuso aqui, ó, ele é mais comprido que esse parafuso aqui. A espessura é a mesma, então ele entraria facilmente no local que seria para inserir esse parafuso. Mas se colocar esse parafuso nesse lugar, possivelmente tu vai acabar perfurando a placa. Então esse parafuso é feito para aquele lugar. Por isso que não pode trocar os parafusos de lugar. Esse é o nível de detalhe da Apple, né? É, exatamente, tá? Esse aparelho ele não está trincado aqui nessa região, então facilita para a gente fazer a abertura. Se ele tivesse trincado nessa região, a gente teria que colar alguma fita, alguma coisa para poder fazer o vácuo e aí fazer a abertura dele. Ó, também com bastante paciência. A gente vai também passando álcool e vai deixando ele trabalhar sozinho aqui. Seria bom se eles criassem uma tecnologia que desse pra trocar só o vidro, né? Existem ferramentas para trocar só o vidro, tá? Tipo assim, eu poderia remover essa tela daqui e laminar ela, remover esse vidro que é colado ao touch e ao display e trocar somente o vidro, tá? Inclusive é uma possibilidade para essa tela aqui porque a tela está funcionando, a parte OLED. Porém, existem muitos riscos para fazer isso. Tipo, aqui tu vai instalar uma tela nova e pronto, está resolvido. Enquanto tu vai recondicionar uma tela que só está quebrado o vidro, tem possibilidade, por exemplo, no momento de recondicionar esse vidro, o display quebrar, a parte OLED, né? Porque é algo muito fino, muito sensível. Então, é um serviço que a gente prefere não fazer, a gente se especializou realmente na troca do display completo, com peça original, justamente porque o serviço fica muito melhor, é mais rápido também do que recondicionamento da tela, né? É impressão minha ou a tela é um pouquinho mais fácil de retirar do que a traseira? Na verdade, pode ser porque ela já estava mais aquecida, também já pegou um pouquinho de álcool, mas ela começou a levantar de maneira mais fácil. Só que essa tampa aqui deu mais trabalho do que normalmente, nesse caso aqui, nesse iPhone, do que normalmente dá, tá? A gente já trocou outras tampas, normalmente não é tão dificultoso quanto foi essa. A Apple não é muito fã de foco automático. Tá com dificuldade de fazer o foco? Eu tô tendo que fazer ele o tempo todo. Cara, tu não sabe. Ontem o Rick foi usar o celular dele. Todas as câmeras estavam em tela preta. Eu falei, pô, tu tem um 16 Pro Max travando. E a pessoa fala, não, compra um iPhone que não trava. Cara, trava sim. Trava sim. Eu até filmei com o meu Samsung pra provar que trava, tá? Então, assim, todo dispositivo eletrônico pode travar, cara. Não existe esse negócio de Apple não trava. Mas, pô, quantos gigas de foto ele não tem? Sabe, o aparelho ele tá sempre lotado. Então, às vezes também ele não tá dando condições para que o dispositivo trabalhe bem. E a gente tem que cuidar até pra calcular, né? Sim, claro. Quero tirar ela inteira justamente porque, como ela tá funcionando, ela pode ser uma ferramenta depois até para teste. Por exemplo, se vier um outro iPhone que não liga ou que não dá imagem, posso usar essa tela para testar e confirmar que de fato a placa está funcionando conforme deveria, enfim. Então acaba que uma peça que seria sucata acaba se tornando uma ferramenta, né? De preferência, não deem tiro de chumbinho na tela do iPhone de vocês, pessoal. E esse caso aqui parece que foi muito isso. Uma aranha tecer uma teia ali. Meu Deus. Cara, isso aqui não pode fazer com pressa, sabe? O ideal é fazer isso aqui sem mais nada. Se o cara quiser fazer 3 coisas ao mesmo tempo, já a chance de dar ruim é grande. Uma dúvida que eu tenho, acho que a galera de casa também vai ter, aqueles selos, eles realmente restauram a mesma vedação da Apple? Cara, isso na verdade é o seguinte, a gente tem fita de vedação, por exemplo, isso aqui é uma fita de vedação de iPhone, tá? Quando a gente troca a tela, eu vou trocar essa vedação velha por uma nova vedação. Qual que é o lance? Nem mesmo a Apple dá garantia para aparelhos molhados por líquido. Ou seja, nem a Apple garante que a vedação dela é uma vedação definitiva. Digamos que você usou o teu aparelho por 6 meses. Nesses 6 meses, possivelmente o teu aparelho teve pequenas quedas. Botou ali no painel do carro, sofreu aquecimento, resfriou, botou no bolso, sentou, o aparelho deu uma torcidinha. Então essas vedações, elas podem ter microfissuras. Essas microfissuras permitem a entrada de líquido. A gente já recebeu o aparelho 1 ano de uso, 1 ano e meio de uso, que o cliente era extremamente cuidadoso, que molhou, e sim, o aparelho parou de funcionar. E aí sempre a indignação é mesmo, mas não era para ser a prova d'água? Era para ser a prova d'água.
desde que você não usasse teu aparelho. Porque uma vez que tu usa, você altera as condições originais de fábrica e aí ele pode ter deixado de ser a prova d'água. Se o teu aparelho parar de funcionar por contato com líquido, você não tem suporte à garantia, tá? Pronto, já fiz a remoção, fiz a abertura do aparelho. Aqui é o conector da tela, aqui é o conector que a gente chama de ALS. Esse conjunto todo aqui vai fazer a parte de sensor de luz, sensor de aproximação do rosto. Inclusive esse aparelho está com uma falha na aproximação do rosto, e possivelmente porque está bem quebrada essa região. Esses carinhos aqui, ó, aqui, câmera frontal nesse ponto. Esse cara aqui é o que emite os lasers, são 30 mil pontos de laser no teu rosto. Por isso que mesmo no escuro você consegue desbloquear o teu aparelho a partir do Face ID. E essa aqui é a câmera infravermelha, que percebe esses pontos de laser. Então assim, o Face ID é uma das ferramentas mais seguras hoje de biometria, porque ele não faz uma comparação de foto, ele compara a profundidade do rosto. Uma foto não desbloqueia. O que desbloqueia é medir as profundidades do rosto, distância entre sobrancelhas, nariz, boca. Inclusive, quem faz muito procedimento facial, se alguém fizer muito procedimento facial, possivelmente tem que recadastrar o rosto porque ele não vai reconhecer, tá? O Face ID é muito seguro, só que também é muito sensível, né? Acho que o Steve Jobs não era muito fã de cirurgia plástica. Hidrate-se. Né? E agora eu vou testar essa tela, ver se a tela original veio funcionando, né? Vou testar sem a câmera mesmo, não preciso dela para fazer o teste da tela. Olha a maçãzinha que a gente queria ver aí. Viva o capitalismo. Cada peça guarda um número de série. O número de série fica dentro dessa EEPROM. Então, por mais que seja uma peça original, o número de série dessa peça é diferente dessa peça. Então, quando ele saiu de fábrica, o processador se vincula a esta peça. Agora, o que acontece é o seguinte, depois do 18.1 tem aqui, ó, conclua um reparo. Basicamente, ele vai fazer a calibração dessa tela, reinicia e conclua o reparo. Ele tem que aceitar essa nova peça como uma peça para esse aparelho. Digamos que você não queira que fique mensagem de peça trocada. Então você poderia remover essa EEPROM e soldar na nova tela. Não queria mensagem nenhuma, porque o iPhone não saberia que é uma peça diferente daquela que saiu de fábrica. Porém, isso envolve remover a EEPROM da tela antiga, remover a EEPROM da tela nova, e aí bota em risco uma tela que é extremamente cara, simplesmente para não ficar uma mensagem de peça trocada que não afeta em nada o funcionamento do aparelho. Assistente de reparo, inclusive aqui nesse ponto é interessante o seguinte: alguém roubou o iPhone 15, ativou o modo perdido, registrou um roubo, essa peça vai dar um erro de calibração. No momento em que eu estiver calibrando, ele não vai aceitar a calibração e vai mostrar que esse aparelho, essa tela estava vinculada a um iPhone de outra pessoa e está com o modo perdido. Como a gente compra de um fornecedor de procedência, fornecedor confiável, a gente tem a certeza que vai calibrar aqui e que vai liberar com uma peça nova original. Já pensou se no meio da calibração aparecer, pum, essa tela foi roubada? Cara, me surpreenderia muito, tá? Seria épico, porque eu nunca vi. Tá, vamos lá, concluir esse reparo. Aqui já apareceu a mensagem. Essa tela é uma peça genuína Apple. Tá? Se fosse roubada, não daria essa mensagem. Agora ele só vai ter. Já ligaria pra polícia automaticamente. Já bate a Polícia Federal aqui. Aqui, ó. Pronto, apareceu o que eu queria. Histórico de peças de serviço. Tela. Usado, reparada. Com a data de hoje, tá? Inclusive, ó, ativa True Tone. Tá? Essa aqui é uma função que, se fosse uma peça genérica, não ativaria, tá? Esperar ele terminar de desligar, vou desconectar a bateria, remover a tela, fazer toda a limpeza, remover essa cola antiga, tanto da parte da frente como de trás. Tem que transferir o ALS ainda. Olha só esse resíduo de cola aqui, ó. Se eu simplesmente tentar aplicar aqui em cima, a cola está toda ondulada. Tem lugares que tem pontos que não tem. E essa cola aqui, ela vai gerar pontos de pressão diferentes na tela, além, claro, de não conseguir fazer a vedação. Então assim, aqui a gente tem que ir puxando com bastante calma, fazendo a limpeza, remover tudo isso aqui. Isso poderia comprometer até a tela nova, né? Sim, porque ela ficaria fragilizada, porque quando tu apertasse ela, uns pontos estariam fazendo pressão e outros não, então teriam pontos com mais pressão. Bom, antes disso eu vou fazer a remoção desse conjunto aqui e aplicar isso aqui na peça nova. Isso eu vou aplicando um pouquinho de álcool para ele começar a soltar, e aqui tem que ser uma aplicação em conjunto entre o álcool e um pouco de calor, tá? Esse carinha aqui, ele é bem sensível. Esse chip ali, ele carrega um número de série também, tá? Todas as peças são codificadas, né? Esse buraquinho aqui, ó,
desse carinha dourado é um microfone, tá? Então quando a gente faz uma gravação, por exemplo, usando a câmera frontal, ele capta por esse buraquinho aqui o áudio frontal. Tá vendo? Tem dois brilhinhos ali. Isso aqui é o sensor de aproximação que passa aqui nesse cara aqui. E esse aqui ó, é o cara que percebe a luz ambiente. Então esse cara aqui faz a correção de brilho automático. Caraca, tem blindagem até pra isso. Sim, hoje em dia tudo tem blindagem e parafuso. Tanto é que os clientes às vezes falam assim, cara, consegue abrir só ver se tem algo desconectado? Se teu aparelho é todo original, nunca foi aberto, não vai ter nada desconectado. Não tem como teu aparelho desconectar o cabo da bateria se em cima do cabo da bateria tem uma blindagem e parafusos prendendo a bateria na placa. É claro, se o aparelho já passou por alguma manutenção e alguém não reaplicou essa blindagem, numa queda, sim, a bateria poderia estar desconectada. Mas assim, para aparelhos que nunca foram abertos, é basicamente impossível que a tela esteja com mau contato, que a bateria esteja com mau contato. Agora a gente está reaplicando a vedação para que o aparelho volte a ficar um pouco resistente a líquido, né? Encaixar a tela depois dessa vedação e depois fazer a limpeza da parte da tampa traseira e também aplicar a vedação na tampa traseira. Agora a gente já encaixou a tela. Eu reencaixei parte de câmera frontal, câmera traseira, tampa traseira. Ainda falta parafusar as blindagens, né? Mas aqui tem um teste muito bacana, que na câmera frontal, se você bota em modo retrato, ele só vai nos recortar e aqui ficar amarelinho se ele estiver funcionando a parte do Face ID, porque justamente ele usa aqueles sensores de laser e emissores para fazer esse recorte e entender onde está meu rosto. Então aqui já validou que o Face ID está funcionando ainda, tá? Aquele quebradão, justamente sobre aqueles pontos, agora não estando quebrado, vai funcionar. Além da troca de tela, a gente corrigiu também o sensor de aproximação do rosto e o Face ID não foi comprometido. Vitória, né? Agora a gente vai encaixar blindagem por blindagem, parafusando pino por pino, né? Quanto tempo de assistência técnica, José? Cara, desde 2010. Então, na verdade, já dá 15 anos com manutenção eletrônica, né? Desde os Nokia tijolão, um monte de placa eletrônica, mais que tu puder pensar, eu já trabalhei. Eletrônica raiz mesmo. Os dois parafusos de baixo. Perfeito. Botões, vibração. Finalizado, então, uma troca de tela original do iPhone 14. É isso aí, obrigado.